Continuando o estudo do livro de Isaías, hoje eu vou meditar no capítulo 35, mas antes vou fazer uma oração. Senhor, mais uma vez, Senhor, estou aqui com a Tua palavra, Senhor, que neste dia, Pai, o Senhor possa me iluminar, me dê sabedoria, me dê entendimento, para que eu possa também compartilhar esse entendimento, Pai, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém. O capítulo 35 fala agora de uma renovação na cidade de Jerusalém. Ele fala da felicidade na Sião futura, ou seja, na Jerusalém do futuro. Aqui ele estava já prevendo a vinda do Senhor Jesus e a transformação que iria acontecer nas nações, nas pessoas. Ou seja, aqui Isaías já está falando de um tempo futuro. Antes nós vimos no capítulo 34 a destruição, o final dos tempos, né? Uma mensagem profética do julgamento de Deus. Mas aqui nós vamos ver uma mensagem, uma profecia de esperança para a chegada do Messias. Aí ele começa dizendo assim: o deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Aqui ele faz uma comparação com a natureza. Ele fala que antes a terra de Jerusalém, que estava sofrendo, que tinha passado por tantas desolações, tantas destruição. Aí agora o profeta está vendo aqui um tempo que iria mudar, né? Ou seja, essa transformação seria uma transformação do deserto num jardim. Aqui nós somos agraciados com uma visão inspiradora de alegria que acompanharia a renovação por parte de Deus. Aqui as escrituras, ela começa a explorar, começa a nos dar uma explosão de esperança e vitalidade, celebrando a transformação que Deus operaria no coração daqueles que o buscassem com fé. Ou seja, através da vinda de Jesus, aconteceria no coração das pessoas que buscassem a Deus, que buscassem ao Senhor, uma transformação. Aqui o profeta Isaías, ele nos convida a ver essa mensagem como uma transformação de um deserto em um manancial. O deserto aqui é uma metáfora. Quando ele diz assim, o deserto e a terra se alegrarão, o deserto aqui é uma metáfora poderosa para as áreas de nossas vidas que parecem secas, estéreis, desoladas. Pode representar momentos de sofrimento, desespero, ou simplesmente a sensação de que tudo ao nosso redor está em ruínas. Era assim que o povo de Jerusalém estava vivendo, um deserto. Mas aqui ele traz já uma mensagem agora de transformação desse deserto em um jardim. O profeta aqui, ele nos assegura que Deus interveria nesses desertos. E quando Deus intervém nesses desertos para mudar, para florescer, para transformar em um jardim. Essa imagem nos faz lembrar a beleza das flores que se abrem na primavera, após um período de inverno rigoroso. Assim como a natureza é capaz de se renovar, nós também podemos experimentar essa renovação espiritual e emocional por meio de um amor que vem de só o amor de Deus. Somente o amor de Deus pode transformar o nosso deserto por meio da sua graça divina. Aí Isaías começa dizendo assim, a partir do versículo 2, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus.
fortalecer as mãos frouxas e firmar os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Aqui, Isaías agora, ele continua a pintar um quadro encantador da natureza. Ele está se valendo aqui da natureza para mostrar a ação de Deus, porque nós vimos em capítulos anteriores, no capítulo 33, que os assoladores de Jerusalém, eles destruíram muitas regiões da nação de Judá, que foram a região do Líbano, na terra de Canaã, região próspera, que veio a desolação sobre eles, a região do Carmelo, a região do Saron, do Monte Carmelo, de Saron, ou seja, mas ele diz que o Carmelo e a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron, eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus, ou seja, eles passaram por toda aquela desolação, por um deserto, mas agora eles iriam voltar ao que era. Eles iriam voltar o esplendor, né? Porque aqui Isaías ele continua falando, né, que a glória do Líbano, a excelência do Carmelo e de Saron, eles veriam a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Ou seja, nós encontramos aqui a alegria da natureza em resposta à intervenção divina, que a natureza aqui, personificada como uma criatura que canta e se alegra, celebra a abundância que brota da obra do Senhor, porque o Líbano, né, famoso por sua beleza, Carmelo, Saron, conhecidos pela sua fertilidade, eles passaram por uma desolação que nós vimos no capítulo anterior, mas agora eles estavam aqui sendo renovados. Aqui eles são mencionados agora como símbolos de abundância, porque Isaías aqui nos lembra que a obra de Deus, ela não apenas transforma o coração humano, mas também reverbera na criação ao nosso redor. Então aqui, esse trecho aqui está nos ensinando que a alegria da renovação não é algo egoísta, mas é algo que ressoa em toda a criação. Quando experimentamos a transformação espiritual, isso não apenas nos afeta positivamente, mas também nos inspira a compartilhar essa alegria com o mundo ao nosso redor. Então, quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, cheios de Deus, nós queremos compartilhar essa alegria, essa plenitude de Deus. Então, assim como estava escrito aqui no capítulo 35, a partir do versículo 2, que as regiões que tinham sido assoladas, as regiões de Judá que tinham sido assoladas, elas tinham sido agora renovadas para mostrar o esplendor de Deus. A partir do versículo 5 diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva em canas e juncos. Aqui nós vemos aqui a transformação da manifestação da glória de Deus, né? Porque aqui ele começa dizendo assim, que se lhe abrirão os olhos dos cegos, né? Ou seja, então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos. O que quer dizer isso? Aqui é uma breve declaração que encontramos uma promessa de cura que ressoa profundamente em nossos corações, porque os olhos dos cegos que estavam envoltos na escuridão e isolamento, eles seriam abertos para a luz e para as belezas do mundo. Os ouvidos que antes estavam surdos, agora que estavam silenciados, né, para ouvir os sons da vida, agora eles seriam libertos para ouvir novamente.
Ou seja, essas palavras simbolizam não apenas a cura física, mas também a cura espiritual e emocional, ou seja, a cegueira espiritual que estava naquele povo de Jerusalém, naquele povo de Israel. Eles agora iriam ser transformadas. Essa cegueira espiritual iria agora dar oportunidade para eles verem, porque Jesus iria chegar e iria entrar no coração deles. E isso é também para nós hoje, né? Porque muitas vezes nós vemos pessoas em uma total cegueira espiritual, que muitas vezes impede elas de enxergar a verdade e a beleza espiritual. Agora, que ela pode ser dissipada pela graça de Deus quando você toma uma decisão de arrepender-se dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Nesse momento, o véu que cobre todo o seu rosto e a sua visão, ele é tirado. E a cegueira espiritual que estava em você, ela é tirada. A surdez espiritual que muitas vezes nos impede de ouvir a voz de Deus e seu chamado, ela pode ser superada, ela pode ser superada pela intervenção divina. Então, aqui também fala sobre os coxos, que eles vão saltar ele diz assim, os coxos saltarão como os servos, e a língua dos mudos cantará. Ou seja, a língua do mudo, que antes estava silenciada, agora cantará de alegria. Isso não apenas representa a cura da fala, mas também da liberdade de expressão e a capacidade de comunicar a alegria do coração. Isso nos lembra que Deus não apenas restaura a saúde física, mas também a capacidade de testemunhar a sua graça e sua bondade. É isso que Deus quer de nós, espera de cada um de nós, que nós possamos testemunhar a sua graça, a sua misericórdia na nossa vida. Então nós temos que levar essa palavra, falar dos testemunhos de Deus, falar do amor de Deus para outras pessoas. É por isso que ele está falando aqui sobre essa cura espiritual, que Jesus veio para curar todos esses que estavam cegos, mudos, surdos, mas que foram libertos. E é assim conosco também. Quando nós ainda não reconhecemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós estamos cegos, surdos e mudos. E Deus quer fazer essa obra na nossa vida. Na minha vida Ele já fez, graças a Deus, glória a Deus. Mas Ele quer fazer na vida daquele que ainda não tem esse entendimento, que ainda não chegou a fazer essa aliança com o Senhor Jesus Cristo. Então Ele quer fazer com você, se você ainda não fez, Ele quer fazer essa aliança com você e Ele quer renovar você espiritualmente e tirar de você toda venda, toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual e aquilo que você é mudo em falar das coisas de Deus, você passe a falar dele, porque é isso que Ele quer para mim e para a sua vida. E ali diz, a partir do versículo 8, diz assim: e ali haverá bom caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Ou seja, Deus está falando aqui sobre esse caminho reto, é a imagem do caminho santo, né? Aqui Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho e nos conduz à santidade e à presença dele. Ele é a nossa rota segura e garantia para a comunhão, e garantia para a comunhão com o nosso Pai Celestial. E ele diz aqui: ali haverá bom caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. É esse caminho que nós temos que andar. Essa imagem sugere que o caminho da santidade não é um caminho solitário, mas compartilhado com outros peregrinos que também buscam a Deus. Juntos viajamos em direção à santidade, apoiando-nos
mutuamente, encontrando a comunhão na jornada. Deus quer que nós andemos nesse caminho, no caminho de santidade, no caminho de separação, no caminho de separação do pecado. Aqui no Isaías, versículo 35, versículo 8, né? Ele nos lembra da importância de vivermos em conformidade com os princípios divinos, buscando a santidade para que ela possa nos guiar, né? E ele diz mais, no versículo 9, ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele. Ou seja, o profeta utiliza a imagem de um caminho seguro e protegido, onde não há ameaças de perigos. O leão e os animais ferozes são frequentemente usados na Bíblia como símbolos de perigo e adversidade. Ao afirmar aqui que não haverá leão faminto na estrada, Isaías está assegurando que o caminho dos redimidos é livre dos obstáculos que possam assegurar sua segurança. É um lembrete que Deus cuida e protege daqueles que o seguem com fé. Ou seja, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Mas o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor. Mas quando nós estamos com o nosso anjo ao nosso redor, nós estamos protegidos. E ele diz mais, né? Que os redimidos do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, com gozo e alegria alcançarão. Essa imagem aqui de retorno a Sião é cheia de significado. Sião é frequentemente associada à presença de Deus, é a comunhão com Ele. Também Sião aqui está significando a cidade de Jerusalém, que aqueles que se retornarem a Jerusalém, aqueles que estavam em Jerusalém, que também se converteram, que irão se converter com a chegada do Messias, também eles voltarão para Sião com alegria, com júbilo, com gozo. Portanto, o retorno dos redimidos a Sião representa a plena realização da comunhão com Deus, onde sua alegria transborda sobre eles. A promessa de alegria eterna e a fuga da tristeza e gemido, porque ele diz, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Aqui ela transcende, essa alegria que vem de Deus, ela brota no nosso interior, é uma alegria duradoura, imutável. Hoje muitas pessoas estão procurando a alegria nas coisas, né? Alegria na bebida, nas drogas, alegria em outras coisas, mas a alegria que Deus nos dá é uma alegria que vem de dentro, é uma alegria que oferece, que ela transborda, né? É uma alegria que ela nunca se acaba, ela transcende as circunstâncias temporais e se estabelece como uma alegria eterna, que não pode ser abalada por dificuldades ou por sofrimentos. Então essa promessa de alegria eterna é uma expressão da graça abundante, da misericórdia de Deus para com seu povo. Ela nos incentiva a manter nossos olhos fixos na esperança da eternidade, onde desfrutaremos a presença de Deus em plenitude, e a alegria transbordante será a nossa herança. Então é isso que Isaías está dizendo aqui, através desse capítulo 35, né, dessa alegria que nós estaremos sempre com essa alegria, para sempre no nosso coração. Então, que Deus possa, a cada dia, né, que nós possamos nos firmar nos caminhos, no caminho da santidade, né, que nós possamos a cada dia estarmos convictos, certos da nossa salvação, e certos que nós tenhamos essa alegria no nosso interior. Quando você tem a certeza de salvação, da presença do Senhor na sua vida, você sente a presença dele, você sente a alegria dele no seu coração. Isaías 35 nos fala da transformação do deserto em um jardim florescente, que é um símbolo poderoso da obra de Deus em nossa vida. Nós temos que renovar nossos corações, assim como ele renova a natureza. Quando nós estamos na presença de Deus, o nosso coração ele é renovado com a presença dele. A nossa vida muitas vezes pode estar seca e árida espiritualmente, mas quando você resolve entregar sua vida para Jesus, aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador,
essa alegria do Senhor vem, ela vem brotar no seu coração. Basta que você abra os seus olhos espirituais e ouça a sua voz e deixe ele entrar no seu coração. A palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a sua porta, ele entrará no seu coração, irá fazer morada no seu coração e ele vai ajudar a você a restaurar a sua vida, né? E você vai sentir a sua presença na sua vida, porque muitas vezes é isso que esse deserto significa, é a aridez da falta da presença de Deus na nossa vida. Quantas pessoas estão sendo levadas a cometerem suicídio, né? A se suicidarem, a acabarem com sua vida, a entrarem em depressão. Por quê? Porque muitas vezes o coração dela está faltando apenas a presença espiritual, uma presença espiritual dentro dela, para renovar ela, para dar alegria, a alegria da salvação. E ela vai transbordar, mas para isso ela tem que tomar uma decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Isaías nos lembra que Deus é aquele que traz cura e fortalecimento àqueles que estão enfraquecidos. Muitas vezes, quantas pessoas estão andando nessa vida fracos, carentes, né? E às vezes basta assim chamar, invocar a Jesus, convocar, convidar Jesus para vir morar em você. E nós temos que buscar essa manifestação da glória de Deus em nossa vida. E na vida daquelas pessoas, se nós sabemos que outras pessoas também estão nessa situação e que estão tão carentes e desestimulados, até mesmo a convidar a Jesus, que nós possamos orar por elas. Orar para que a graça do Senhor possa se revelar de uma maneira tangível, trazendo a cura física, emocional, espiritual na vida daquela pessoa. Então que Deus possa brilhar em nós, dissipando todas as sombras de adversidade, né? Aqui o capítulo 35, ele fala no caminho da santidade. Aqui, a partir do versículo 6, Isaías começa a falar nesse caminho de santidade, que nos desafia a vivermos de acordo com os princípios divinos. Deus, ele quer que nós venhamos para ele, para que nós possamos andar neste caminho de santidade, que é um caminho de separação. Separação de quê? Do pecado. Nós temos que orar, pedindo a Deus força e orientação para que nós possamos trilhar esse caminho reto e seguro. Nós temos que pedir a Deus para que Ele nos ajude a viver com integridade, retidão, em um mundo cheio de distrações e tentações. Nós temos que manifestar na nossa vida a presença do Espírito Santo, para que Ele possa nos guiar em nossas escolhas e ações, para que Ele nos capacite a viver uma vida de santidade em seu nome. É isso que nós temos que pedir a Deus, que Ele nos capacite cada dia a vivermos e andarmos obedecendo aos seus princípios, aos princípios de Deus, aos princípios divinos. É isso que esse capítulo 35 nos mostrou, nos disse hoje, que a felicidade, ela vem para cada um de nós, para cada pessoa que se arrepende. O deserto, ele pode desaparecer e a terra, ela pode se alegrar, ela pode florescer quando nós nos arrependemos e buscamos a Deus de todo o nosso coração. Amém?